Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o comentário é do capítulo 100, chamado Auxílios do Invisível, do livro Caminho, Verdade e Vida. Lindo. Vamos falar sobre o auxílio aí do mundo espiritual, então, com base, o Emmanuel faz o comentário, com base numa fala que está em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, onde vai descrever uma libertação do Pedro aí de um cárcere. E, depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele, se separou dele. Explica para nós aí o que está acontecendo, Apolônia. E por que que o Emmanuel escolheu isso, né, para falar para gente, para ensinar para gente. Exato. Na verdade, aqui é uma passagem de Pedro, logo após a crucificação de Jesus, que Pedro foi preso, porque assim, as perseguições depois da morte de Jesus continuaram, né? Então, os cristãos, eles eram perseguidos. O primeiro a ser morto, foi Tiago, o Tiago menor, se eu não me engano, e, e eles começaram a ser presos. E Pedro foi preso nessa questão aqui, e quando ele estava na cadeia, então ele, talvez mediunicamente ou materialmente, chega um anjo do qual a porta da cadeia, no momento em que as guardas estão distraídas, a porta da cadeia se abre e Pedro consegue fugir, né? Pedro foge, o anjo continua aí na rua, percorre com ele uma determinada rua e depois ele se aparta e vai embora. Pedro então vai e se esconde, ele fica escondido na casa de João, que depois vem ser o João Evangelista, por um certo tempo, depois ele tem que sair daí, dessa cidade. Esse é o fato histórico. Mas veja, o que Emmanuel traz aqui para a gente é, na verdade, nós somos ajudados pelo plano espiritual. Hoje, não existe mais essa questão de materialização que a gente precisa visualizar, porque a gente já amadureceu isso. A gente já compreendeu que existe esse auxílio na espiritualidade. E cada religião encara isso de uma forma. Nós aqui, kardecistas e espíritas, nós sabemos que são espíritos que nos auxiliam. No católico eles têm outro nome, no crente tem lá outro nome, enfim, e isso não importa o nome que venha a ser. O importante é que a gente tenha esse auxílio. Mas o que ocorre é que muitas das vezes, como Pedro, né, o anjo, percorreu a rua com ele e logo se afasta, porque a atitude e a direção da situação, quem tem que ser tomado é o encarnado e não um espírito que vem auxiliar, né? Então, é justamente este. Às vezes eu estou numa situação muito complicada, né, na nossa vida. Se a gente for pegar aí, né, no decorrer da nossa, muitas vezes a gente teve entre a cruz e a espada, como a gente diz, e a gente fala, meu Deus, e agora, o que fazer? E de repente surge uma ideia, e aí você fala, puxa vida, isso foi por Deus mesmo. Olha, foi Deus que enviou e foi Deus que nos auxiliou nesta condição, né? Então, isso acontece muito. Agora, muitas das vezes, as pessoas encarnadas, elas querem respostas, respostas prontas, querem que a gente, que a espiritualidade dita para nós uma receita de bolo. E não é isto a finalidade, porque senão eles estariam interferindo na nossa vida, no nosso livre-arbítrio. Então, a intuição surge, vem, a ideia vem. Agora, se a gente vai ou não tomar esta direção, é um problema nosso. Não é isso, Olivia? É isso, não só a codificação de Kardec deixa claro,
deixar clara essa intervenção dos espíritos na nossa vida, dos dois lados, né? Depende de que lado a gente abre a porta. Então, tanto os espíritos inferiores conseguem nos conduzir, quanto os superiores. E além do Kardec deixar isso muito claro na codificação, a literatura espírita está repleta de exemplos do mundo espiritual auxiliando nós aqui encarnados, durante toda a vida, durante momentos difíceis, desde antes da nossa encarnação, né? Quando a gente acompanha planejamento reencarnatório e apoio no nosso desenvolvimento. Aí, como é que a gente pode, durante a vida, seja em qual for o momento que a gente está passando, dizer que a gente está desamparado? Se a gente já leu alguns desses exemplos, pelo menos, a gente não tem o direito de falar sobre desamparo. Se a espiritualidade não nos dá mais suporte, é porque a gente não se afiniza o suficiente, é que a gente não abre a porta o suficiente. E aí entra o que a Polônia falou, que é a gente fazendo escolha sobre como a gente quer ser ajudado. A gente quer dar pitaco na ajuda, esse é um ponto. E outra, a gente quer ser ajudado do jeito que a gente tem a concepção do que é ajuda. Então a gente quer que a espiritualidade conduza coisas que nos competem aqui na encarnação, porque a gente tem aqui o nosso livre-arbítrio, a gente tem todo o apoio, todo o suporte que eles nos dão, mas é para a gente caminhar com as nossas próprias pernas, é para a gente construir o nosso futuro, né? A nossa evolução espiritual. A chave do coração é por dentro, né? A maçaneta do coração é por dentro. Os outros dão todo o suporte, mas não é o outro que vai fazer a nossa reforma interior. Tem que ser a gente. Então não adianta a gente querer que os espíritos peguem na nossa mão e façam com a gente, façam por nós. Na verdade, eles nos dão todo o suporte para que a gente, com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés, nós nos movimentemos e façamos o que tem que ser feito. Com todo o apoio deles, eles estão ali torcendo, é uma equipe gigantesca que nos acompanha, se a gente der acesso para eles nos ajudarem. E é tão lindo ver esses exemplos, assim, é tão inspirador o tanto que eles atuam na nossa vida se a gente quiser. Só que se a gente ficar com exigência, se a gente ficar com frescura, a famosa frescura de querer escolher a ajuda, a gente vai estar no nosso centro egoístico, vai fechar as portas para a espiritualidade superior, e quem vai estar do nosso lado são aqueles enfrescados e exigentes e egoístas também. E provavelmente, no fundo, não é essa ajuda que a gente quer. Então, que a gente possa refletir sobre o tanto que o invisível nos auxilia, nós vendo ou não, tendo essa consciência explícita das coisas, que às vezes se a gente toma consciência, a gente começa a perceber, como a Polônia exemplificou, né? Caramba, essa ideia veio de outro lugar, não veio de mim, não. Começa a perceber o amparo fisicamente nas coisas acontecendo, mas mesmo que a gente não perceba, o amparo existe. Exato, exatamente. Bom, só para deixar claro, essa passagem que tem aqui nesse capítulo, ele está descrito no livro Paulo Esteves, tá? Também no Atos de Apóstolos, né? Está descrito. Então, quem leu lá o livro Paulo Esteves, há de se lembrar desse fato, e quem não leu, é uma boa oportunidade para a gente poder fazer a leitura aí e é, é, aprender ainda mais, né? Porque é, é isto. Vamos para o encerramento, que hoje é com você? Vamos lá. Vamos respirando fundo, relaxando os nossos organismos físicos, abrindo nosso coração e a nossa mente para sintonizar com a equipe que nos auxilia sempre. Sejam os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, sejam os nossos mentores individuais, mentores familiares, tanta gente que torce para a gente acertar, tanta gente que quer nos amparar a todos os instantes, torcendo tanto para que a gente sintonize, para que a gente abra a porta do coração, para que a gente abra a porta dos nossos lares. Então, que nesse momento possamos escancarar essas portas para o auxílio chegar, que a gente possa sentir essa harmonia envolvendo todo o nosso organismo físico, o nosso campo emocional e mental, sintonizando também com os nossos queridos que convivem conosco aqui na Terra, para que o nosso lar se encha de luz, de harmonia, de tranquilidade, limpando das energias negativas da matéria mental inferior que a gente acaba é, promovendo, que a gente acaba cultivando dentro das nossas próprias casas, sem nos darmos conta disso. Que essa energia de paz, de harmonia se estenda para os nossos vizinhos, para todo o nosso bairro, para toda a nossa cidade, alcançando aqueles lares em maior desajuste,
em que a miséria material e a miséria mental impera, que essa energia possa também se expandir por todo o nosso querido Brasil, envolvendo principalmente a capital Brasília, para representar aqueles que estão na gestão, né, no topo do poder do nosso país, que suas mentes e corações se iluminem muito para tomarem decisões em favor da nossa população, com menos egoísmo e com mais altruísmo. E que essa energia se estenda para todos os outros países no nosso globo terrestre, em especial as situações mais críticas que abalam o país e os países envolvidos com guerras, com miséria extrema, que os mentores dessas nações possam diretamente influenciar os gestores, que abram seus corações para que também mudem o panorama, que eles têm uma responsabilidade tão grande nas mãos para conduzir. Assim, que essas nossas energias possam também chegar a todos os leitos de dor e sofrimento, a todos os corações desamparados, desesperados, desamparados do ponto de vista da nossa percepção, mas nunca desamparados por Deus, que possam sentir alívio em suas dores físicas, emocionais, que possam sentir despertar em seus corações a esperança para dias melhores que virão. Que esse amparo se estenda também a todos os desencarnados que estão perdidos, que estão principalmente persistindo no mal, para que essas nossas energias ajudem a derreter esse manto de trevas, para que possa fazer brilhar a luz que eles também têm dentro deles, por serem também essência divina, e que os socorristas e que os mentores que cuidam dessas mentes possam fazer o resgate, possam direcioná-los para o caminho da evolução espiritual. Vibremos assim nossas próprias direções, para que amanhã, para que essa semana possa ser ainda melhor do que a semana que passou, do que o dia de ontem, para que possamos subir um degrauzinho a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.